Eu acho que o Alexandre Files é a demonstração ele está colocando disponível os documentos os quais ele utilizou para contestar os pedidos anteriores do Supremo. Então, por que ele está fazendo isso? Porque, no meu entender, é a prova de que o nosso Supremo está descumprindo a lei. E aí que está o problema. Quer dizer, assim, eu estou convencido, pelo que eu li, e não foi pouca coisa, de que não só o ministro Alexandre, mas o Supremo, como instituição, está descumprindo a Constituição brasileira. E diante dessa circunstância é que a gente está vivendo esse impasse. Eu acho saudável que exista acesso, que as pessoas tenham acesso ao Alexandre Files e que o corpo de advogados brasileiros, quer dizer, as organizações que representam o direito brasileiro, se posicionem a respeito desses arquivos, porque se ele não estivesse colocando acessível, ninguém teria, pelo que eu estou entendendo, né? Não está acessível. Então agora tá, ele está colocando, o meu caso está acessível, veja só o que está acontecendo. E aí eu acho que o que mais impressiona é o seguinte, diante desse impasse, a gente tem uma coisa que o Jean Turco destacou, que eu acho que é o ponto mais importante, que é esse distanciamento entre as instituições políticas de uma forma geral, o judiciário incorporado como instituição política, é cada vez maior, é muito grande. E mesmo para o cidadão comum, que não tem acesso e não tem a compreensão mais das complexidades do que está se falando, já está muito claro de que esse pessoal está muito longe da realidade do cidadão. E isso é que é o maior perigo. O que está acontecendo no Brasil hoje é o seguinte: enquanto a gente está discutindo essas tecnicalidades, essa complexidade de uma decisão do Supremo, entrando no universo jurídico de uma decisão de um juiz em relação a uma empresa, ou uma pessoa, ou um estrangeiro que seja, embora tenha um efeito de 20 milhões de usuários de um serviço de informação, a contravenção está tomando conta do país. Eu acho que isso é a coisa mais evidente, mais assustadora que está acontecendo. Eu detesto esse negócio de espalhar medo, deixar as pessoas nervosas, etc. Mas realmente, enquanto a gente está olhando para esse caso do jeito que ele está acontecendo, a gente está vivendo um momento de rescaldo de uma frustração com o Lava Jato, com uma frustração com as eleições de 2022, e agora vale tudo. Quando um Supremo e um juiz faz o que quer, do jeito que quiser, bate, faz e acontece e fala, vem me pegar, que é isso que ele está dizendo, o juiz está fazendo isso, o Supremo está endossando esse tipo de posição, cada um faz o que quer mesmo. Então a gente está vivendo hoje uma ocupação da economia brasileira pela criminalidade, um processo de corrupção endêmico dentro do judiciário, em todas as instâncias. A gente vê distribuição de combustível, a gente vê jogos de aposta, a gente vê todo o mercado de drogas e de armas que está aí. Cada um faz o que quer no Brasil, quase que um ambiente de caos. E tem muito a ver com isso. Se o Alexandre Files demonstra que um juiz do Supremo faz o que bem entende e desrespeita a Constituição, qualquer um vai desrespeitar qualquer coisa. E é esse o quadro. Os vazamentos também, né, trazem essa sensação, né? Use a criatividade, aquelas... eu acho que os vazamentos, eu tinha esperança, antes de acontecer o que aconteceu essa semana, que os vazamentos fossem uma reação de dentro do sistema. Porque se a oposição, se o Senado, se as pessoas que não estão alinhadas a esse governo, e as pessoas que entendem que o judiciário não está agindo de forma correta, se essas pessoas já não têm mais força para modificar o sistema ou para segurar que ele degringole, pelo menos de dentro do sistema tinha que sair alguma solução. Eu tive a impressão, na semana passada, que de dentro, que esse vazamento veio de dentro porque o senhor Moraes já tinha passado de todos os limites e de dentro do sistema estava vindo uma reação. Mas pela reação do próprio juiz e pela reação dos próprios colegas do Supremo, eu não tenho mais essa segurança. O que é muito ruim, porque a última esperança reside dentro do próprio sistema, que as pessoas que estão donas do poder se sintam também prejudicadas pela decisão equivocada, pelas decisões equivocadas que o juiz Moraes vem tomando. Mas pelo jeito, hoje eu não tenho mais essa mesma sensação, acho que pelo contrário. Talvez a gente tenha entrado num momento em que é muito mais preocupante, em que não há mais controle do que o judiciário pode fazer. Gomes?
Essa pergunta de quem é que descumpriu a lei, ela revela também a forma como o Brasil foi se adaptando a descumprimentos absurdos da lei brasileira. Tem descumprimentos absurdos da lei processual e da lei material. Para quem não é advogado, né, o direito tem essas duas, o direito material e o direito processual. Um rege a pena, por exemplo, para um crime, e o outro a forma como o processo acontece para aplicar a lei. Vamos lembrar, né? A existência desses inquéritos, os inquéritos das fake news e o inquérito da fake news e o inquérito das milícias digitais já estouraram um prazo legal de inquéritos há horas. E tem diversas entrevistas de especialistas da área jurídica dizendo o seguinte: passou o limite da lei. Aí, bom, o segundo elemento esse inquérito tinha que estar no Supremo Tribunal Federal. Tem uma regra, uma norma de competência que está na lei. Aí os inquéritos estão abertos com base no regimento do Supremo Tribunal Federal. Tem 300 entrevistas de especialistas dizendo o seguinte: o regimento não se sobrepõe à lei. Se o Rodrigo Constantino, em algum momento, fez algum tweet que carregasse um crime, ele tinha que ser julgado na vara criminal do Rio de Janeiro, onde ele residia. Não no Supremo Tribunal Federal. Ele não tem foro privilegiado. Está cheio de jurista que disse isso. Bom, mas deixa para lá, não tem problema. Aí começa a caçar perfis, em vez de caçar conteúdos. Mas isso é censura, isso não pode. A própria Carmen Lúcia, né, num momento de lucidez, que parece que não é a regra, disse assim: olha, isso vai virar censura. E aí, olha, tira o conteúdo, mas não tira o perfil. Não, mas estão tirando o perfil. Está cheio de entrevista de jurista dizendo assim: não poderia, a lei não permite. Não tem nenhuma lei no Brasil que autorize a caçar perfil. Aí cita pelo Twitter, está cheio de entrevistas dizendo assim: não poderia. E continua abrindo mais gente, botando estrangeiro para dentro do inquérito em que o juiz é parte. Não poderia. E nós vamos somando tudo isso. E agora diz o seguinte: não, ele pode fazer o que quiser com Elon Musk, porque ele não indicou o representante legal do CNPJ Twitter Brasil. E nós dizíamos: olha, essa história de atos antidemocráticos, discurso de ódio, atentado à democracia, proteção das eleições, isso é um guarda-chuva abstrato, indefinido na lei, que vai justificar, pode vir a justificar qualquer tipo de abuso de poder, de abuso de autoridade. E é justamente o que está acontecendo. Vocês viram? Acabamos de mostrar a decisão aqui. Assim, não, porque agora o problema do X são as eleições, mas é justamente o contrário. Tem um poder no Brasil que caçou uma rede social em período eleitoral, e nós estamos dizendo assim: mas ele não nomeou o responsável jurídico do CNPJ 39417 contra 1000 contra 38, sei lá, inventei o número. Então é de uma desproporcionalidade. Será que o Supremo não poderia ter dito assim: até que apresente, estão bloqueadas as contas do Twitter, estão bloqueadas as receitas do Twitter, estão bloqueadas as monetizações daqueles que usam Twitter. Já seria um absurdo, mas seria um absurdo menos desproporcional. Agora, por que caçaram uma rede social na boca da eleição? Acho que o Jean Turco tem razão. O sinal está todo mundo dizendo, é a rede social que é da direita, que a direita mais usa, simplesmente porque se negou a bloquear a gente da direita. Não é porque privilegia a direita, é que assim, não expulsou os discursos da direita. Já é o suficiente para ser taxada assim e, portanto, ser excluída do Brasil num momento do debate eleitoral. Então, assim, é tanto absurdo que se somou que isso mostra a complacência da população brasileira com a ilegalidade suprema.